Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e conforme eu prometi para vocês, hoje eu tô vindo aqui pra gente poder falar um pouquinho a respeito dos nutrientes para as plantas, tá? Para a nutrição delas. E eu queria começar com a gente fazendo uma comparação com os seres humanos, que da mesma forma que nós, né, precisamos de vitaminas para que o nosso corpo funcione corretamente e a gente tenha uma saúde mais forte, não é muito diferente com as plantas, tá? Então, uma boa nutrição, ela é a base para que a planta apresente o seu máximo potencial produtivo e estejam menos suscetíveis a pragas e doenças, tá? O nutriente, ele é o alimento para a planta, porque é através do consumo dele que a planta consegue realizar os processos metabólicos. Eu queria aproveitar e fazer uma observação, que é o seguinte, pessoal. Quando a gente está falando de crassuláceas, quando a gente está falando das suculentas, a gente vai ver que são plantas que têm uma necessidade nutricional muito baixa, tá? Então, assim, não necessariamente a gente precisa ficar preocupado, bitolando com o que aplicar nas plantas, porque elas são plantas que se desenvolveram e se adaptaram para existir, tá? Utilizando o mínimo de recurso possível. Então, uma planta dessa pode viver aí anos, tá? Sem ser adubada, numa boa, tranquilamente. A gente faz, né? Porque a gente somos conscientes, estamos em cultivo, queremos extrair da planta o máximo potencial, né? Queremos plantas grandes, bonitas, vigorosas, vistosas. Então, a gente faz a aplicação dos nutrientes para obter determinados resultados, mas que não necessariamente são obrigatórios. Então, você não precisa bitolar com fertilização, adubação. Se as suas plantas estão indo bem, pode ter certeza que isso não é algo que vá fazer mal a elas, tá? Elas podem sobreviver muito bem durante longos períodos sem adubação ou fertilização, tá? Sem reposição aí de nutrientes. E aí a gente vai ver que dentro de todos os nutrientes que as plantas precisam, a gente vai ter os macronutrientes e micronutrientes. E a diferença entre eles vai ser basicamente a quantidade e a necessidade que as plantas têm maior de uns do que de outros. Nos macronutrientes, a gente vai ver o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio e enxofre. E dentro desses macronutrientes, a gente vai ter os primários, que é o famoso NPK. E aí essa sigla NPK, no N é representado pelo nitrogênio, o P é o fósforo e o K é o potássio. E esse é o primário, é o que a gente chama de base. E por que base? Porque a gente tem que oferecer ele para a planta o ano todo. E aí veja o ano todo entre aspas, né? Porque a gente sabe que a gente tem plantas que adormecem. Então, enquanto elas estão adormecendo, a gente não faz adubação, tá? Mas tecnicamente a gente oferece eles para a planta o ano todo. Ela precisa dele o ano todo, do NPK. É por isso que é muito comum a gente ver como base o basacote, o osmocote, que é aquelas bolinhas de liberação lenta. Porque você joga no vaso, então a sua planta vai ter sempre ali o NPK, mesmo que em baixa quantidade, sendo liberado, tá? Porque ela realmente precisa dele. Em outros cultivos como o meu, por exemplo, que eu uso carvão, eu já não acho apropriado usar as bolinhas, porque eu acredito que não é uma boa junção com o carvão. Então, eu faço a aplicação da mesma forma, o ano inteiro, mas de maneira foliar. E aí, se a gente for olhar o NPK, a gente vai ver que o N, o nitrogênio, ele é o nutriente mais requerido em todas as fases das plantas. E aí ele é um composto essencial para a formação de aminoácidos, proteínas, enzimas e etc. na planta. Basicamente, ele vai fazer o surgimento de novas folhas e o crescimento vegetativo. Sua planta vai crescer de tamanho, tá? De proporção, e vai soltar folhas novas. É basicamente isso que o nitrogênio faz.
No caso, o outro nutriente dessa lista, que seria o P, é o fósforo. E aí a atividade principal do fósforo, ela está relacionada com a floração, com a frutificação, com o desenvolvimento das raízes, a maturação dos órgãos vegetativos. Ele é importante para esses processos. E aí a gente vai ver que ele também atua no processo de armazenamento, conversão e transferência de energia, que para as crassuláceas vai ser muito importante, porque elas fazem isso, né? Elas armazenam energia para usar posteriormente. Então é um nutriente que é sempre bom para elas, porque ele vai ajudar nesse processo. E aí, por último, né, que é o K, que é o potássio, não menos importante, a principal função dele é regulatória. Então, ele vai fazer com que os processos metabólicos ocorram de maneira mais eficiente. E aí, ele vai atuar na ativação enzimática, na fotossíntese, no balanço hídrico, na síntese de aminoácidos e proteínas e etc. Ele aumenta a tolerância ao estresse biótico e abiótico. E o que significa isso? Ele deixa a sua planta mais forte contra pragas e fungos. É por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas falando que o potássio vai deixar a planta mais forte. E é verdade, tá? Essa é a principal função dele dentro do NPK. E aí, outros nutrientes que a gente tem, que são secundários, né? Mas que também são macronutrientes, a gente vai ter o cálcio, o magnésio e o enxofre. Tá? O enxofre, sendo desses três, o que eu considero mais importante. E por quê? Porque o enxofre, basicamente, ele mexe no metabolismo da planta, e ele acelera esse metabolismo e melhora a funcionalidade desse metabolismo, fazendo com que a sua planta consiga fazer processos de maneira mais eficiente. Ou seja, como eu fiz no passado aqui, eu cheguei até a mostrar a vocês, que quando eu comecei a fazer a adubação aqui, primeiro eu fiz a adubação com enxofre e depois eu vim com o nitrogênio. Por quê? Porque o enxofre, se ele é aplicado primeiramente, ele vai potencializar a absorção de nitrogênio pelas plantas. Então, eu aplicando ele primeiro, na hora que eu aplico o nitrogênio, a minha planta consegue fazer uma absorção muito melhor daquele nutriente. Ele potencializa, tá? Então, mas o magnésio e o cálcio também vão ter suas funções, que são regulações metabólicas, tá? Que não convém ficar falando aqui, porque entra muito no campo da biologia. Mas ele vai regular moléculas de clorofila, fixação de CO2 e etc. E aí a gente tem também os micronutrientes, que vai ter o boro, cloro, cobre, ferro, se eu não me engano, manganês e outros, tá? Que não são menos importantes, eles também são importantíssimos, mas eles são necessários em doses menores, com frequências menores. E assim, não dá para falar qual que é a função específica de cada um, porque não existe isso, tá? Cada um vai atuar em uma parte de uma célula ou na funcionalidade de um processo da planta. Eles são importantes em diversas áreas. Então, não tem como a gente ficar falando, esse faz isso, esse faz aquilo. É no geral. Mas, no geral, a função, né, dos macro e micronutrientes juntos é garantir o bom funcionamento do sistema metabólico da planta. E aí a gente vai ter uma planta mais saudável e menos suscetível a pragas e fungos. E aí a gente vai, sempre que a gente for olhar um fertilizante, um adubo, então a gente vai olhar o NPK, que é o que vai estar na maioria dos rótulos das embalagens. A menos que seja um nutriente isolado, como por exemplo esse daqui, ó. Esse enxofre da Adime que eu utilizo aqui, antes de fazer a adubação com o nitrogênio. E aí, sempre que a gente pegar um produto, a gente olha atrás a garantia para ver a porcentagem. Então, o que tem aqui? Tem enxofre, 96% de enxofre. E aí, não vai ter NPK aqui, porque ele está isolado, tá? Mas aí, a gente vai ter também, por exemplo, outros produtos que eu utilizei aqui. Esse foi o último que eu utilizei, que ele já tem o NPK. E aí, por que eu utilizei esse produto, né? Não foi em vão. Você vê que está escrito que é um fertilizante mineral misto para vasos, hortas e jardins. Mas é por quê?
por conta da dosagem dos nutrientes. Vamos ver a composição. Veja que a composição aqui, ó, é nitrogênio, fósforo e potássio, em quantidades de 15%, 5% e 5%. Ou seja, eu estou oferecendo um NPK para elas, mas um pouco enviesado. Eu estou dando o mínimo de cada um, né? 5, seria 5, 5, 5 de cada nutriente. Mas eu aumentei, eu mais que dobrei a dosagem do N, que foi 15. Por quê? Porque o meu objetivo, neste momento que eu usei esse produto, era que as minhas plantas crescessem mais rápido e soltassem novas folhas, tá? Se eu estivesse precisando que as minhas plantas tivessem uma outra reação, como por exemplo enraizar, eu teria aplicado um produto que teria um número do meio maior, seria por exemplo 5, 15, 5, né? Ou se, tudo bem, minhas plantas estão lindas, estão grandes, estão enraizadas, estão florescendo, mas está dando muita praga, a planta está fraca, eu venho e aplico um que o último número fosse maior, né? Que seria 5, 5, 15. Ou você vai encontrar diversas dosagens, tá? Isso o número é irrelevante. A gente tem que olhar a concentração de cada um. Porque nesse, por exemplo, você vê que é 3 vezes mais o nitrogênio, né? Do que os outros. Então, o que você vai aplicar vai ser de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo e com o que a sua planta está pedindo. Por exemplo, eu apliquei esse daqui para potencializar o crescimento das plantas, mas em alguns cultivos, nos Pachyphytums deu super certo, mas em alguns outros cultivos, como por exemplo eu tenho aqui alguns Cotyledon, já não foi suficiente para ajudá-los a desenvolver após a dormência. E aí eu entrei com um outro nutriente, aí é bom que a gente vai explorando como que a gente olha a caixa, né? Esse nutriente aqui, ó. Muita gente vai falar assim, ah, esse é perigoso. Ou então, é muito comum você ver as pessoas que estão divulgando esse tipo de nutriente aqui. Elas estão falando que é para explodir de crescimento a planta. E aí a gente vai ver lá na composição e vai ver que é basicamente só nitrogênio, tá? Então, se você conhece alguém que só bota isso daqui nas plantas, ela pode ter plantas lindas, enormes, mas será que as plantas delas estão saudáveis, né? Dificilmente ela deve ter plantas muito fracas, tá? E a gente analisa que o NPK não dá todos os nutrientes necessários para a planta. Vê que aqui a gente tem uma dose cavalar de nitrogênio, é 45 de nitrogênio e 0 tanto de fósforo quanto de potássio. Então, eu usei esse daqui, mas como que eu usei ele? Como uma suplementação para esse daqui, que eu já estava aplicando o NPK, tá? Mas algumas plantas precisavam de uma dose maior de nitrogênio para poderem voltar, retomar aí o ritmo de crescimento. Eu não vou ter aqui agora, porque acho que já vai fazer 1 ano desde a última aplicação que eu fiz. Mas a última aplicação que eu fiz foi, sem ser essa agora, né, desses últimos meses, no ano passado que eu tô falando. Porque as plantas também existem os micronutrientes, tá? E os micronutrientes, não é que eles são menos importantes, é que as plantas precisam deles em concentrações menores. E a gente vai oferecer ela menos. Eu, por exemplo, aqui eu coloco 1 vez no ano, mas você pode colocar até 2 vezes no ano. E esses micronutrientes, eles vão garantir o bom funcionamento, tá, do sistema metabólico da planta. Esses nutrientes, eles são o boro, cloro, cobre, ferro, tem vários, tá? E aí, fica difícil para mim, por exemplo, falar o que cada um faz, porque na verdade não é tão específico assim. Mas todos eles têm uma funcionalidade que ajuda a célula da planta a fazer a síntese de não sei o que, ou ajuda ela a absorver de determinada forma, uma coenzima, sabe? Aí começa a entrar mais na questão da botânica. Mas são nutrientes que elas precisam em menores quantidades e a gente também tem que oferecer. E eu ofereço 1 vez no ano. E veja que é um produto, desculpa porque o cachorro encontrou no chão, mas já tinha acabado. Esse era um produto para orquídea, que eu estava aplicando no ano passado. Eu cheguei a mostrar em algum vídeo, não lembro qual agora. E
O que eu olhei aqui não foi a frente, foi a composição. Ele tinha alguns nutrientes que eu queria repor. Ele tinha cobre, ele tinha ferro, ele tinha cálcio, ele tinha magnésio, tá? E aí eu fiz essa aplicação porque eu queria dar para ela todos os nutrientes essenciais, tá? E aí depois, né, que deu a dormência e etc, eu já tinha outro objetivo, que eu queria que elas crescessem, desenvolvessem mais rápido para a gente retomar o tempo perdido, porque primavera e verão foi tempo de dormência aqui. E aí eu já entrei com uma outra adubação, com outro objetivo, que esse objetivo vai ser de cultivo para cultivo. Meu objetivo aqui é esse, mas o seu talvez seja outro. Talvez as suas plantas estejam com dificuldade em enraizamento, e aí você vai ter que procurar um nutriente, né, um adubo, um fertilizante, que tenha uma concentração maior do P, do fósforo, né? Então, pessoal, vocês conseguiram compreender essa questão de que a adubação, ela é necessária, porque ela tem, né, os nutrientes, eles vão deixar a sua planta mais saudável e vão ser responsáveis aí por vários processos importantes no sistema metabólico da planta, mas que é uma questão muito pessoal também, que vai de cultivo para cultivo, para a gente ver o que é que a planta está precisando para poder oferecer para ela, e aí a gente ter assertividade, tá joia? Lembrando sempre que, eu já até comentei isso aqui antes, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nutriente é remédio, dependendo da dosagem. Quando a gente extrapola, ele começa a se tornar um veneno, porque excede. Tudo que excede faz mal. Então, a gente pega e faz um uso consciente, agora que a gente tem essa noção do para que serve cada nutriente, ou quando é a melhor hora, também já falei isso no vídeo da dormência, né? A melhor hora para fazer o uso, porque a gente também tem isso, né, no cultivo das crassuláceas. Existe uma hora boa e existe uma hora ruim de utilizar essas coisas. E a partir do momento que a gente tem esses conhecimentos, a gente vai ter um cultivo mais assertivo. Tá bom, pessoal? Daquele mesmo jeitinho, se ficou alguma dúvida a respeito de nutrição do tema de hoje, deixa nos comentários aí, que eu venho responder no próximo vídeo. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixa de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo, ó. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.